Filho de Deus, quem não quer ter credibilidade? Diga para mim, você aí, você quer ter credibilidade na sua fala? Como transmitir credibilidade durante a nossa fala? Como convencer as pessoas? O que é ter credibilidade? Aliás, você aí, conte para mim. Você tem uma certa inveja de quem fala com credibilidade? Você tem? Pois é. A gente sente uma certa... Padre Fábio fala isso, meu amigo, muito amigo. Ele fala que a inveja, ela é constituinte do ser humano, né? Ela constitui. Todo ser humano... Se é ser humano, tem inveja. Uns sabem trabalhar a inveja melhor, outros sabem trabalhar menos essa inveja, mas existe uma inveja. E se há um ser humano invejado, e eu admito, olha, New York em casa, gostei. Eu admito que eu sinto inveja. As pessoas têm dificuldade de admitir. Eu sinto. Aliás, eu acho que é a inveja que faz com que a pessoa chegue lá. Por quê? Você tá aí, você olha para aquela pessoa fala tão bem, ela transmite tanta credibilidade, ela transmite tanto poder, que você admira, você sente uma certa inveja. Não que você não queira que essa pessoa tenha. Você não tem problema com o fato de ela ter, mas o fato de ela ter aquilo causa em você um sentimento de querer ter aquilo também. Aliás, talvez a palavra não seja inveja, talvez a palavra seja cobiça, não sei, é um desejo, a gente deseja o desejo, mas a alma do nosso desejo é o quê? São os nossos olhos e os nossos ouvidos, é claro. Então, nesse caso, a aula de hoje é sobre o quê? É sobre credibilidade na fala. É sobre o seu conteúdo, é sobre a sua postura, é sobre a sua credibilidade, a sua capacidade de convencer, de passar aquela firmeza. E a gente sente admirar, vamos dar a palavra aí que você quiser, admiração, uma certa cobiça, uma certa inveja, não sei. A gente vê alguém que transmite credibilidade pela fala e a gente, no mínimo, admira, não é verdade? No mínimo. Então é o seguinte, filho de Deus, se você quiser, você que deseja transmitir credibilidade, escreva aqui, diga pra mim, eu quero, escreva, eu quero, vai, eu quero ver aqui quem quer, vamos lá, quem quer transmitir credibilidade, por quê? Porque a aula é esta, o momento é este. Escreva para mim aqui, eu quero ser essa pessoa admirada, eu quero, aí ó, a Elis quer, a Fiuza sem quer, a Márcia quer, quem mais? O Thiago quer, o Leandro quer, exatamente, a Tauara quer, a Ana Paris, minha arquiteta maravilhosa, aliás, siga a Ana Paris, ela quer. O Léo Tolentino quer, a Patrícia quer, a Rosane quer, com vogais de insistência. Ah, Padre Fábio, tá falando aqui, ó, inveja essencialmente negativa. O que você sente é o desejo de alcançar o mesmo que o outro alcançou. O nome que podemos dar a isso é pulsão de conquista, coisa maravilhosa. Padre Fábio, exatamente. Roberta Miranda já tem, isso aí, maravilhosa majestade. Com a participação de Padre Fábio, Roberta Miranda, estamos aqui. Pois é, então diga agora, já que o padre está aqui, diga amém. Diga amém, você que quer ter credibilidade. Amém, o Boca de Pito de BH, adoro, amém, isso, coisa maravilhosa. Pois é, na primeira vez, a aula já vai começar, tá? Na primeira vez em que eu dei aula, filho de Deus, coitada de mim. Eu lá, 1900 eu pegava ônibus, sim, porque você olha pra mim hoje tão elegante, tão maravilhosa, tão sofisticada e pensa, essa mulher nunca pegou um ônibus, não? Já houve época em que os tomei o ônibus, em que os peguei. Pois é, eu não esqueço. Eu comecei a dar aulas no primeiro período da faculdade. Isso, vai dizendo amém, que é para puxar. Padre Fábio está aqui abençoando este encontro. Então, em 1900 eu pegava ônibus, filho de Deus. O que ocorreu? Eu comecei a dar aula no primeiro período da faculdade. Beijo, Roberta.
no primeiro período da faculdade. E o que ocorreu? Eu dava aula, mas eu dava a monitoria, era aula para o aluno do cursinho, aquele aluno que tinha mais dificuldade, ele me chamava e tal, não. Até que um dia, eu não esqueço, estava eu, coitada, Cíntia Chagas, dia de chuva, às 5 horas da tarde, passando de ônibus, em frente ao cursinho em que eu dava aula, porque eu dava aula em 2 cursinhos nessa época. Pois é, filho de Deus. Estava eu lá e meu telefone tocou. E quem era a coordenadora do cursinho, perguntando: Cíntia, você poderia vir dar aula aqui hoje? A professora acabou de passar mal e eu me lembrei de você. Eu falei: que horas? Em meia hora começa a aula dela. Eu falei: mas eu nunca pisei numa sala de aula. Aí ele falou: mas você é a que mais sabe aqui, você é a que mais tem conhecimento, você é a melhor monitora. O que houve, gente? Lá vai a Cíntia, coitada de mim, toda insegura, nem estava com a roupa mais adequada para dar aula. Eu, menina, nós estamos falando de quê? De mais ou menos 2004, mais ou menos. Coitada de mim, eu, menina, com aquela cara de menina. Entrei na sala, falei: meu Deus, e agora? Que Deus me ajude, porque Deus não é pai. Deus é pai, não é padrasto. Olhei para aquela plateia, gente, 250 alunos, 250 alunos olhando para mim. Comecei a dar aula, a primeira aula que eu dei na vida. E aí, sabe o que fizeram comigo? Me mandaram um bilhetinho, que vai passando do último, né? Aí eles vão passando assim, ó, o bilhetinho, chegou um bilhetinho para mim, um bilhetinho falando assim: você pode ser tudo, menos professora. Aquilo me desestabilizou num tanto. Eu li, guardei, não respondi, continuei a minha aula. E aí eu pergunto a você: se eu era a melhor estagiária, se eu era a que mais sabia, por que eu não conquistei aquela plateia? Porque eu não conseguia transmitir credibilidade. Existem técnicas para que você transmita credibilidade, filho de Deus. E é sobre isso que falaremos aqui hoje, para que você não passe pelo que eu passei, porque talvez você tenha muito conteúdo, como eu já tinha naquela época, mas falte a você, talvez, o quê? As armas, as técnicas para transmitir credibilidade. Se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria sofrido tanto. Quase 3.950, então vamos lá. Então o que eu quero que você faça, por gentileza? Pegue o seu caderno, lápis, caneta e tal, e vamos começar a aula. Vamos ao conteúdo, filho de Deus, agora, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Vamos lá. Eu vou desativar os comentários e nós vamos começar a nossa aula sobre como ter credibilidade na sua fala, Vamos lá. Desativei os comentários. Isso, filho de Deus. É o seguinte. A aula de hoje, aqui estamos com quase 4.000 pessoas. A aula de hoje foi baseada nos escritos do professor Polito. Eu gosto muito dos livros dele. Nos escritos, já fiz o curso dele também. O curso dele é baseada nesse professor, no professor Polito. E olha, já indico para você este livro aqui dele, que é de leitura rápida, muito fácil. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Então, quero dar os créditos para ele sobre certas coisas sobre as quais eu falarei aqui, tá bom? Comecemos. Em primeiro lugar, filho de Deus, é o seguinte: se você quiser ter credibilidade na sua fala, você precisa ser, número 1, anote, número 1, natural. O professor Polito nos alerta, ele é o papa da oratória, ele nos alerta sobre a necessidade de sermos naturais. Por que precisamos da nossa naturalidade? Porque tudo aquilo que é falso não convence.
E a credibilidade tem a ver com o convencimento, com aquilo que faz com que o outro acredite em você. E aí, obviamente, você vai entrar, talvez, quer dizer, não sei se é óbvio, mas talvez, acredito que sim, você se pergunte o seguinte: eu preciso de técnicas. A Cíntia Chagas tem um curso de oratória em que ela dá técnicas para que eu fale bem, para que eu saiba me expressar. Mas isso não é exatamente o oposto de ser natural, filho de Deus? Sim e não. As técnicas, obviamente, são artificiais. Elas foram criadas para que você, para que seu primo, para que sua mãe, para que quaisquer pessoas, chique ou quaisquer, para que quaisquer pessoas possam falar bem em público. Porque falar bem em público não tem nada a ver com ser ou não ser tímido. Você pode ser muito tímido e falar muito bem. Então, o que ocorre? As técnicas chegam e retiram, de certa forma, a sua naturalidade, sim. Mas você precisa, dentro daquilo que é ofertado a você, em termos de técnicas, escolher as que mais vão fazer sentido para a sua personalidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o Karnal. O Leandro Carnal, que inclusive quem me apresentou para ele foi o Padre Fábio lá em Belo Horizonte. O Leandro Carnal tem uma espontaneidade, uma naturalidade, um jeito de falar que é muito dele. O Leandro Carnal é um palestrante, só fui apresentada a ele uma vez, de forma muito rápida, não o conheço, não sou amiga, não sei nada da vida dele, mas tenho profunda admiração pelo Leandro como palestrante. O Leandro, pelo que a gente vê, é uma pessoa irônica, é uma pessoa de raciocínio rápido, ele tem aquele jeito dele um tanto quanto sarcástico, debochado, que eu adoro, e ele faz uso disso. Então, quando ele vai falar alguma coisa, depois assista alguma palestra dele, ele lança aquele olhar assim, ele lança um olhar que é dele. Se pegarmos, por exemplo, o Mário Sérgio, Cortella também tem um jeito muito específico dele. Ele não abriu mão, por exemplo, do sotaque. Ele não abriu mão do sotaque, pelo contrário, o sotaque dele é bastante carregado. E isso é maravilhoso. Isso é excelente. Por quê? Porque só o Mário Sérgio fala daquela forma. Digo assim, em termos de palestrantes, você consegue detectar as características dele, que são muito dele. As do Leandro são muito do Leandro Carnal. Eu já palestrei com o Oscar Schmidt e eu achei incrível o que eu vi ali. O Oscar, ele entra no palco e ele é exatamente aquele Oscar que dá entrevista na TV, que aliás me deu entrevista também. Ele é exatamente aquele homem. Ele é simples, ele solta um palavrão ou outro, ele é tranquilão, ele é humilde, é o jeito dele. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, antes de tudo, pensar. Faça essas perguntas a você depois da nossa aula. Quais características minhas me distinguem das outras pessoas? E você não pode abrir mão dessas características. No meu caso, o que me distingue? Você que me acompanha, você que está aqui, vou me usar como exemplo. O que me distingue das outras professoras, dos outros palestrantes, das outras influenciadoras? Fora a minha matéria, né, para uma influenciadora portuguesa e tal, isso não é comum no nosso país. Acho que eu sou a única que tem tamanha exposição. Eu não abro mão da minha ironia, eu não abro mão do meu deboche, eu não abro mão do meu humor, eu não abro mão das minhas gargalhadas. Quando eu vou palestrar em algum lugar, obviamente ocorre uma reunião. O cliente fecha com a minha empresária e a gente faz uma reunião para que eu entenda o que ele quer. E eu deixo claro,
não há como eu abrir mão das minhas palhaçadas. Se vocês quiserem uma palestrante mais séria, essa palestrante não sou eu. Então, essa é a primeira lição das muitas que eu vou passar aqui. Aliás, tomara que o Padre Fábio tenha ficado, porque hoje vou falar de Padre Antônio Vieira. Vamos ver. Seja você mesmo. Ah, Cíntia, mas eu tenho um jeito muito mal educado e tal. Aí, obviamente, você precisa... Tô falando muito obviamente, hein, professora? Você, com certeza, precisa se lapidar. Mas o seu jeito mais brusco precisa aparecer. Existe um pastor, qual que é o nome dele, gente? É Cláudio Duarte? Alguma coisa Duarte, não sei. Eu gosto muito dele. Ele é muito engraçado. E por que eu gosto de assistir as pregações desse pastor, ainda que eu seja católica? Porque, eu acho que é Cláudio Duarte, gente, não sei. Porque ele sempre vai soltar uma pérola. Porque ele tem um jeito que é só dele. Ele é muito largado. Olha, veja que interessante. Eu adoro assistir as palestras do Leandro Carnal, que é alinhado, sério, debochado, um toque de ironia aqui, uma sutileza ali. Ele é sutil, o Leandro é sutil, o Leandro é elegantíssimo, o Leandro Carnal. E já esse pastor, ele tem um jeito extremamente escrachado, debochado, assim, não é debochado porque o Leandro também é, mas largado. Ele não tem um compromisso com esse jeito mais sóbrio que o Leandro tem. E eu adoro ouvir as palestras desses dois. Por quê? Em primeiro lugar, porque é muito bonito quando a gente olha para uma pessoa e essa pessoa ela vive um encontro com ela mesma. Você tá me entendendo? É um encontro que você precisa ter com você mesmo. Quando você tem esse encontro com você mesmo, você assume a sua personalidade. E quando você assume a sua personalidade, você se torna mais forte e passa a ter mais credibilidade. Eu espero que eu tenha transmitido o que eu gostaria de transmitir aqui com essas palavras. Eu espero que você tenha entendido que ninguém compra quem é falso. Ninguém acredita naquilo que é, e eu vou usar aqui uma palavra em inglês, para ficar bem falso mesmo. Ninguém acredita naquilo que é fake, no falso. Porque falar fake torna mais falso ainda o falso, na minha opinião. Então, essa é a primeira coisa. Você vai aprender técnicas. Se você está aqui é porque você tem o objetivo de falar bem. Você vai fazer curso comigo, ou com A, ou com B, ou com C. Mas nada, ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de você um jeito que é só seu. Você irá além, você chegará lá, ou caso você já seja uma pessoa de sucesso, você vai ter mais sucesso ainda quando você não trair aquilo que você de fato é. E quem fala isso pra você é uma pessoa que foi demitida 10 vezes quando ainda precisava muito de dinheiro. E eu fui demitida 10 vezes porque eu não abri mão de ser quem eu sou. Eu não abri mão daquilo que é natural em mim. Ou seja, dica número 1, não abra mão da sua naturalidade. Não sei o que é a minha naturalidade. Tenho dificuldade de entender. Questione-se, pergunte-se de quais características fazem de mim uma pessoa única. Pergunte para os seus amigos, pergunte para a sua família o que você tem de qualidade, às vezes até o seu defeito, às vezes até um certo mau humor. Esse mau humor pode ser muito interessante em uma palestra se você souber usar. Um jeito meio ranzinza assim de ser pode gerar comicidade. Então, por favor, por obséquio, marque um encontro com você e descubra quem é você. Número 2, anote aí, filho de Deus. Só transmite credibilidade quem tem energia, entusiasmo, interesse. Você precisa ser uma pessoa interessada. E aí vem a coisa, né? Não é todo dia que a gente tá com energia. Não é todo dia.
Não é. Não é. Inclusive, eu que estou aqui no Instagram desde... quantos anos? Faz uns 8 ou 9 anos. Eu tenho 8 ou 9 anos de Instagram. Não é todo dia que eu tô bem. Eu passei por vários momentos muito complicados. Mas eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Eu sempre cumpri o meu dever. E eu sempre tentei passar para vocês algo com energia. Ainda que fosse um dia de raiva. Eu pegava a raiva e transformava em outra coisa. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você precisa, a credibilidade, ela está relacionada ao entusiasmo com o qual você dá o seu recado. Há de se ter entusiasmo. Isso aqui não é papo de coach, não é autoajuda. O que eu estou falando é sério. As pessoas só admiram quem tem entusiasmo, quem tem paixão. Você precisa demonstrar a sua paixão pelo tema sobre o qual você vai falar. A sua fala só terá credibilidade se houver paixão. E há várias formas de demonstrar paixão. Por exemplo, eu estou revendo ela poderia estar aqui, né? A Gabriela Duarte. A Gabriela, ela de vez em quando entrava aqui nas minhas lives. Eu estou revendo aquela novela do Manuel Carlos, Por Amor, da Gabriela Duarte e da Regina, em que elas são as personagens principais. E aí é muito interessante como a Regina se expressa com os olhos. Ela se expressa com os olhos. Talvez o seu entusiasmo seja transmitido, a melhor forma de transmitir o seu entusiasmo sejam os seus olhos. A forma como você olha para a sua plateia. Há pessoas que são excelentes no olhar, não sei se é seu caso. Talvez a melhor forma de transmitir Depois observe, veja as cenas da Regina, entre aí no Google, como ela transmite tudo com o olhar. Ela é viva, ela é viva. E a vida que existe nela é transmitida pelo olhar. Se a gente pegar, por exemplo, o pastor esse que eu acho que é o Cláudio Duarte, né? Eu tô confundindo o nome, mas esse pastor do qual eu gosto, é interessante que o entusiasmo dele está no tom da voz. Ele eleva a voz, ele fala com vontade. Eu fico pensando como que ele consegue pregar tantas vezes e ter voz. Eu acho incrível aquilo. Então ele foi pela voz, a Regina foi pelo olhar. O Paulo Gustavo, por exemplo, que eu adorava, ele era muito das mãos. Ou seja, você precisa encontrar a sua melhor forma de transmitir fogo, de transmitir entusiasmo, de transmitir paixão por aquilo que você fala. Você tá me entendendo? Por quê? Porque outra coisa, o poder do semblante. Eu acho que talvez quem ainda não entendeu esse tópico 2 agora vai entender. Ninguém contrata vendedora triste, para baixo, quer dizer, até contrata, mas essa vendedora não dura ali. Porque o que vende? O que vende é o seu semblante. Cíntia, mas eu sou mais séria, eu trato de um assunto sério, eu não quero ficar rindo, não sou como o pastor que faz graça, ou como você que faz graça e tal. Eu não estou afirmando que possa haver essa necessidade de você ficar rindo e bancando a palhaça, como eu gosto de bancar, ou fazendo piada como o pastor X, ou como o padre Y, não. O que eu estou dizendo é que o seu semblante, e quando a gente fala em semblante, é algo quase que... É algo que não é palpável, é difícil de explicar, porque o semblante é o que você transmite no seu rosto como um todo. E talvez a testa franzida, a minha não franze, né, gente, por causa do botox, mas talvez aquela testa, é a testa com o olho para baixo, com a boca, eu não sei explicar o que é o semblante, mas cuide do seu semblante, tenha um semblante
de energia. Não precisa ser o semblante da alegria, mas precisa ser o semblante da energia, porque nós, seres humanos, queremos estar perto de quem? De quem tem energia. Então, olha, você já entendeu que você precisa ser natural para ter credibilidade, porque ninguém acredita no falso. Não dá para acreditar no falso, não dá, ninguém acredita. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa olhar no espelho e entender qual é o seu semblante, porque se nem você tem empolgação, energia para falar do tema para o qual você foi pago, né? Você foi pago para falar daquele tema, ou o tema que te incumbiram na empresa de falar, se nem você tem energia para falar daquilo, por que as pessoas vão acreditar em você? Você tá me entendendo? Ah, Cíntia, mas eu tô triste, eu tô pra baixo, minha vida tá péssima, tá, né, e tal, não sei o quê. Olha, eu já falei aqui algumas vezes da Amy Cuddy. A Amy Cuddy é uma estudiosa que tem uma frase muito famosa. Ela sempre fala essa frase. Fake it until you make it. Finja até conseguir. Então, finja. Olhe no espelho e entenda qual é o seu melhor semblante. Número 3. Demonstração de autoridade. Número 1 foi naturalidade. Número 2 foi entusiasmo. Número 3, para que você seja essa pessoa com credibilidade. Demonstração de autoridade. E isso me faltou no dia em que eu fui dar a minha primeira aula lá em 2004. Eu não sabia disso. Se eu soubesse desse número 3 aqui, minha vida teria ficado mais fácil. Vamos lá. Demonstração de autoridade. Vamos supor que você já tenha feito muitas coisas na vida. Durante a sua palestra, você, de uma forma inteligente, você precisa tocar nesses pontos, tocar nos pontos que denotem o que você já fez na vida. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu posso dizer o seguinte, e tal, nananã, eu tô lá dando a minha palestra, eu falo, pois é, gente, uma palestra que eu dei recentemente em Portugal, veio Portugal na minha cabeça porque eu tô fechando uma palestra em Portugal, a louca. Aí você demonstra o quê? Você demonstra ali que você já fez palestra fora do país. Ou no meu caso, eu que já entrevistei tantas pessoas famosas, em uma entrevista que eu fiz com o Padre Fábio, uma entrevista que eu fiz com o Oscar Schmidt, uma entrevista que eu fiz com o Fernando Collor, com o Temer, com o Bolsonaro, quando a gente joga, mas não é pra você chegar lá e falar, eu sou o máximo, eu já fiz isso. Não, é muito mais inteligente. Você, durante a sua fala, de forma estratégica, ou seja, estrategicamente, você fala, eu até na entrevista com o Bolsonaro falei tal coisa, porque na minha entrevista com o Michel Temer, falei tal outra coisa. E o Michel Temer, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já falei aqui sobre as mãos em campanário. Que as mãos em campanário são assim, não são assim. As pessoas têm mania de fazer isso aqui significa outra coisa. Tá. E o Michel Temer usa muito as mãos em campanário, muito. Então, eu sempre falo, quando eu entrevistei o Michel Temer, ele usa corretamente, assim. Quando eu entrevistei o Michel Temer, eu percebi que ele utilizou muito as mãos em campanário. Ele faz isso muito bem, entendeu, filho de Deus? Nesse momento, eu falei de mim, eu demonstrei algo que eu já fiz. Mas pode ser, não sei, talvez você seja uma pessoa que ainda não fez tantas coisas. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não tenho grandes feitos ainda. Eu estou no início da minha vida profissional. Não tem como eu ficar dando pinceladas para demonstrar a minha autoridade. Filho de Deus, anote isso. Porque se eu tivesse feito isso
no dia em que eu dei a minha primeira aula, eu não teria passado a vergonha que eu passei. É o seguinte, talvez você ainda não seja um profissional cheio de experiências, mas você com certeza para palestrar entende